que a gente tá falando sobre Bitcoin. Se um dia a Bitcoin for unificada como o dinheiro do mundo todo, você já assistiu Rick and Morty? Não, poucos episódios. Teve um episódio que existe uma moeda que era única no governo galáctico, se chamava Ben Flark. E ela passou de 1 para o 0 do valor dela mesma. Existe a possibilidade de acontecer isso com Bitcoin? Existe, claro. Então... Ela não tem lastro. Ela não é lastreada. Se você falar, eu tenho Bitcoin... Hoje ela vale $5.300 aproximadamente. Mas eu quero trocar ela pelo valor de reserva dela. Não existe. Ela tem esse valor porque as pessoas atualmente só vão te vender por esse valor. Entendeu? Normalmente se considera 71 quando o Nixon parou de dar o lastro do dólar em ouro, mas na verdade dizem que já foi muito antes. Mas antes os governos tinham a validade de sua moeda porque eles tinham o mesmo do total em ouro guardado, entendeu? E hoje em dia já não é mais assim. Não tem um lastro, é apenas a confiança, né? Só que a confiança em alguém que pode imprimir quanto papel ele quiser, né? Então é uma confiança meio vaga. No caso do Bitcoin, não. Vai chegar em 21 milhões e vai parar. Por mais que ela tenha a facilidade de ser dividida em 8 casas depois da vírgula, né? O nosso centavo divide só 2 vezes depois da vírgula, né? Vai até 100 centavos, já troca a unidade para R$1. O Bitcoin ele pode ter 100 milhões de Satoshi, como é conhecido o centavo do Bitcoin. Então isso te ajuda muito mais a negociar pequenas frações. Isso te ajuda também a não ter a inflação, né? E ela é uma moeda deflacionária, basicamente. Então, se você tem um bem que tem um valor, por que você venderia ele por menos? Por mais que ele não tenha lastro. E não vão sair imprimindo à vontade, igual pode ser feito com o dinheiro, né? Que são as moedas fiduciárias, ou fiat. Entendeu? Porque querendo ou não, até vários governos aí a gente tá vendo quebrar porque saiu. A Argentina, a última, agora teve congelamento de preços, né? Que é a pior forma de você conter a sua crise. É igual você ter febre, em vez de você tomar o remédio, você vai lá e quebra o termômetro. Pronto, não tem mais febre. Congelei o preço. Ou seja, isso faz o próprio governo, não o governo federal, mas o próprio país, começar a produzir menos. Porque você produz, vamos supor, você produz um celular, só que ele tá com preço congelado que provavelmente não te dá lucro. Aí você vai falar, não vou mais produzir, né? E aí você piora a economia do país fazendo isso. E grande parte do problema da Argentina foi... Eles tinham um déficit de orçamento e para combater isso eles saíram imprimindo dinheiro. Ou seja, tinha muito dinheiro de oferta, né? E então as pessoas iam, se tá tendo maior oferta, você sobe o preço, né? Para atingir as demandas, padrão de qualquer mercado. Então, no que você falou, é muito mais possível em uma moeda que possa ser feita em quantidade. Existem criptomoedas que podem ser feitas em quantidades absurdas. Então, provavelmente, cada vez elas vão valer menos. Até muito comum no início, quando uma moeda é lançada, se você tiver uma mineração ou tiver uma oferta de distribuição muito grande, o valor vai para zero. O valor vai lá embaixo. A galera tem milhares de unidades da sua moeda. E para conseguir qualquer valor, tipo, o cara dá R$1 por milhares de unidades daquela moeda. Você ou é isso ou é nada, você aceita isso. Isso faz os preços caírem, né? No caso do Bitcoin em específico, não de todas as criptomoedas, dificilmente vai chegar no caso aí dessa moeda. Qual que é o nome mesmo? Ben Flark? Ben Flark. Ben Flark, isso aí. Então... não sei qual motivo levou a isso, mas no caso do Bitcoin, dificilmente a gente chega nesse patamar. Vamos continuar aqui na pauta, deixa eu ver. Falamos que o Bitcoin é a única junção. Tem até uma menção que é bem interessante. Milton Friedman, ele é ganhador do Prêmio Nobel de Economia, então acho que ele entende um pouco do que ele fala, né? Em 1999... 10 anos antes do lançamento da criação do Bitcoin,
ele falava que a internet vai ser uma das principais forças para reduzir o papel do governo. A única coisa que está faltando, mas em breve será desenvolvido, é um dinheiro digital confiável, um método pela qual na internet você poderá transferir fundos de A para B, sem a necessidade de conhecer B. Ele disse isso em 21/6/1999. Com 9 anos, basicamente, antes de descobrirem o Bitcoin. Ou seja, até tem as frases de outros economistas falando que se existe uma maneira de você ter uma... como que se fala? Uma maneira de utilizar toda a economia mundial pelas formas que estão seguindo, com certeza não é a maneira atual. Desde 2008, os governos estão imprimindo dinheiro só para pagar aquelas dívidas, principalmente da bolha imobiliária americana. Eles salvaram a economia imprimindo dinheiro. Vamos comprar os títulos de dívidas que estão aí, que não estão conseguindo se manter. Então o governo passou a comprar aquilo e deixou de existir aquela dívida. Mas isso aí também é quase a história de quebrar o termômetro. Você meio que posterga a situação e aí você vai imprimindo mais dinheiro. E aí, até onde vai isso? Até uma hora que você imprimir dinheiro demais e ele não valer mais nada, né? Sim, a inflação vai lá no céu. A Argentina tá... E essa medida de segurar os preços é a pior de todas. Se tem uma coisa que um governo numa estrutura mais livre consegue fazer de melhor, é não segurar nenhum tipo de preço. Ele não controla nada, que nem aqui a gente tem tarifa do metrô controlada, ônibus. Se você tem a possibilidade de dar uma livre concorrência, os preços se baixam sozinhos. Né? Você não precisa ficar se matando. Teve até revolução, teve protesto por causa de tarifa. Se você tem uma liberdade econômica para que exista a concorrência, você foge de tudo isso. E as criptomoedas são uma das formas mais fáceis de trabalhar nesse sentido. Aí, voltando aqui, ó, os problemas dos bancos, né? Temos tempos ainda? Quanto tempo ainda temos? Então vamos embora. Vamos para a última. Vambora. É que a última é complicada, mas só explicar aqui os tópicos. Um dos problemas dos bancos é QIC, que é Know Your Customer, né? Conheça os seus clientes. E isso dificulta muito, porque quem vai tentar aí abrir conta em banco, em corretora, é extremamente difícil, complicado, excesso de dados, excesso de informações que você tem que dar, comprovantes. E, putz, eu tive uma experiência que na mesma semana eu fiz o cadastro em uma corretora de criptomoedas e tranquilo, eu fiz na hora, ativou, pediu até uma documentação, eu mandei, mas não tive problema. Aí uma outra corretora do mercado tradicional era exatamente a mesma situação, a mesma pessoa, mandando os mesmos dados e não deu certo. Então, né... Putz, é complicado, existem muitas coisas que mais te atrapalham do que te ajudam. Os contratos são extremamente complexos, cheios de cláusulas, né? E até tinha a propaganda dos bancos quando saiu aquela questão de previdência privada, que o pessoal ficava travando a língua para falar as taxas CDB, LCI, o que deduz de quê, o quanto você ganha. Vai numa corretora do mercado tradicional e pede para ele te explicar um rendimento. Você não vai entender nada. Você fala, se eu colocar R$1.000, quantos porcentos eu vou ter de retorno? Ele vai falar de CDI, deduz de LCI, que deduz de no CDB, que não sei o que um é 30% de um, 14% do outro. Tá, e quanto é que eu ganho? Aí ele não te fala. Eles mal sabem, eles mesmos já estão tão viciados com esses números que eles não conseguem te dar uma resposta explícita. Ele não consegue falar pra você ganha tanto, né? E acho que LCI é letra de crédito, cada uma já tem uma taxa específica de retorno. Eles sabem qual é, mas eles já têm todo esse pensamento de fazer essa enrolação para parecer um número grande, que eles não te dão respostas diretas. Eu acho que isso que mais atrapalha
as próprias corretoras tradicionais. E quando você... Até acabei de falar aqui da Atlas. Se você entrar no site da Atlas, eles têm lá a porcentagem. Entra na rede social, eles vão te falar. Mês por cento foi 5%, por exemplo. Eu não sei o valor exato, mas essa é a média deles. Eles vão falar, ó, em junho foi tanto. Pode variar o próximo. Não é certeza, não é confiante, mas... vai estar entre isso e isso. Você tem uma estimativa. Aí no mercado tradicional eles não te dão nem a estimativa, nem de que você pode perder tudo. É complicado demais para as pessoas. E isso que tá ajudando até muito as fintechs. Não sei se vocês já viram N bancos digitais aí, sem taxa de TED, sem taxa de depósito, né? Tudo bem que teve uma lei que possibilitou isso, que não existia há pouco tempo, né? Mas todos esses bancos aí estão conseguindo cliente a rodo, justamente por ser algo mais simples e mais fácil, que te dá uma informação precisa, né? Quando você tem seu dinheiro e está investindo, você quer saber da segurança daquilo, né? E não dá para falar que os bancos, as corretoras fazem isso por falta de retorno, porque ó, o banco brasileiro que mais lucrou ano passado, 2018, lucrou quase 25 bilhões de reais. Somente em 2018. O segundo maior fez 19 bilhões de reais. Então... Qual que são os bancos? Eu nem vou citar, cara. Cada um que procure aí. Mas são os maiores do Brasil. Eu nem peguei bancos estrangeiros que atuam aqui, né? Mas, cara, tem dinheiro, né? É tão difícil assim você pelo menos ser mais claro nas informações. Enquanto você busca aí, eu vou lá. Agora, alguns dos principais motivos para você investir em criptoativos. A maioria das moedas tem como característica a escassez, ou seja, elas vão chegar no limite de produção. Uma das mais famosas é o Ethereum, sei lá qual é a pronúncia, cada um fala de um jeito. Ela tem, acho que mais de 100 milhões já de supply, ela ainda é minerável, mas eles já falaram que uma hora eles vão parar a mineração e vai ser o que tiver. Isso vai ajudar ela a valorizar. Ela já basicamente é a segunda moeda de maior valor por unidade, né? E eu considero ela muito importante por toda a tecnologia que ela trouxe, de smart contracts e tudo mais. O Bitcoin já se sabe desde o início que vai ter basicamente 21 milhões de unidades. Vai encerrar lá em 2140. Já foi... Nossa! É cedo, logo mais tá aí. Mas, sabe, é uma coisa que foi pensada, foi definida e vai seguir daquele modo, entendeu? Ninguém tem dúvida do funcionamento. O white paper dele foi um só, não teve modificação, incremento, decremento, nada. O cálculo que se utiliza para fazer a validação da moeda é o mesmo desde o dia 3 de janeiro de 2009, quando começou, 18 horas e 10 minutos, eu acho. Desde aquele momento até 2140 vai ser a mesma coisa. Então você tem a total clareza e a certeza da funcionabilidade da moeda. Tem até uma capa do The Economist de 2015 que ele chama o Bitcoin de The Trust Machine, a máquina de confiança. Porque o sistema ele é tão claro e tão seguro que você pode confiar tranquilamente nele. No caso ainda das vantagens dos criptoativos, o aumento de usuários é extremo, a velocidade de transações é cada vez melhor, não tem fronteiras. Um investidor estrangeiro que queira tirar o dinheiro do Brasil, ele gasta perto de 30% de taxa. São valores muito altos só para... legal, vou investir no Brasil, eu gosto do país, vou ajudar a economia. E quando você tirar seu dinheiro, você perde 30% ou mais desse valor só depois de pagar imposto, depois de pagar tudo. O seu lucro líquido final, a hora que você quiser tirar do país, você vai pagar uma taxa dessa. E os criptoativos não têm essa fronteira, né? Cada vez mais grandes investidores de olho em criptoativos. Você tem... a Suíça já tem o Crypto Valley, no cantão de Zug. É quase como se fosse um estado, né, da Suíça, lá ser dividido em cantões. E um em específico, ele já tem taxas baixíssimas
para as empresas levarem a sua startup de criptomoeda para lá. Os grandes bancos de lá estão apoiando isso. Então você fala, o negócio é revolucionário, não tem apoio de ninguém do método tradicional. Tem. Bancos americanos agora também entraram nisso. Teve um fundo, eu não me recordo o nome agora, mas ele tem mais de, acho que 1 trilhão. Entrou também no mercado de criptoativos. Então, né, dá para comprar uma Apple com o valor que os caras têm para investimento. E você vai, né, falar que ninguém tá levando em consideração, com certeza está. Alguns preocupados, mas outros não. Mais alguma dúvida, meus caros? Não, eu já tô de boa. Já tá de boa? Você, meu caro Flávio? Tô bem também. Legal. Então, vamos ficando por hoje com este evento. Lembrando que a gente vai ter vários eventos aí de criptomoedas e o Cypher Café, junto com a Rádio Geek, vão fazer uma cobertura, apenas a cobertura do evento, né? Não vamos ser mídia desses eventos. Provavelmente dos próximos, já estamos fechando aí. Mas acompanhem em nossas redes sociais as postagens do conteúdo. Muito obrigado, galera. Você está na Rádio Geek, apaixonados.